vivo, 8 horas da noite, 17 de janeiro de 2022. Vamos para a segunda live do ano e um tema bombástico, um tema difícil, um tema dificultoso, um tema doloroso. E eu vou parar de ficar aqui com expressões sobre o tema para dizer que é vulnerabilidade. Vamos falar sobre esse tema que pega todos nós em algum momento. Nós que queremos ser fortes, nós que queremos ser suficientes, nós que queremos ser capazes, nós que queremos ser expert em tudo, nós que queremos fazer a coisa acontecer. E aí existe algo que transpassa, que ultrapassa, que atravessa todos nós. Todos nós, todos. Em algum ponto nós somos vulneráveis, sabe? Então esse é um tema bem instigante. Esse é um tema para ser aprendido e desenvolvido diariamente. Porque se a gente não consegue se colocar em uma posição de vulnerabilidade, logo a gente não consegue desenvolver a autoconfiança, porque a autoconfiança ela requer esse lidar com os imprevistos. A autoconfiança requer olhar para si justamente diante das dificuldades. Se não tem dificuldade, não tem autoconfiança. Como é que eu vou saber se eu sou forte se não tem nenhuma dificuldade? Até ter uma dificuldade, eu não sei se eu sou forte ou não. Eu só vou saber quando eu saio do meu campinho e eu vou ali para a rua. Ali, onde não é a minha casa, onde eu não tenho controle, onde eu não sei tudo, eu não conheço tudo. É ali fora que eu vou testar a minha força, a minha resistência, a minha resiliência, a minha desenvoltura, sabe? Então, gente, esse é um tema importantíssimo e fundamental para todos nós, tá? Todos nós. Eu falo aqui como alguém que aprendeu algo, que chegou num certo estágio, mas como um aprendedor, né, dessa necessidade. Porque a gente nunca é tão autoconfiante em todos os sentidos. Isso eu já falei na live passada, né? Vocês lembram que eu dei aquele exemplo? Se eu vou dar uma palestra, eu me sinto muito autoconfiante porque já é algo do meu campo. Eu já estou acostumado. Se eu for cozinhar para um restaurante, a pessoa me jogar lá na cozinha e dizer, vai, faz o prato tal, a minha autoconfiança já vai lá para baixo. Por quê? Porque não é algo da minha rotina. Então, minha autoconfiança vai lá para baixo. Se me convidarem para jogar vôlei, aí eu já posso estar com a minha autoconfiança ali mediana, né? Eu não vou ter 100% de autoconfiança, mas também não vou ter zero, porque eu já sei como é que funciona, já joguei, já passei. Então, por isso que eu falo que a gente é sempre aprendedor, porque a gente nunca está 100% a todo momento. Isso aí é mentira, é mentira. E eu já falo aqui que é mentira porque a gente precisa sair dessa positividade tóxica, né? Sorrindo todo dia. Isso aí não existe, papai. Isso aí não existe, tá? O Instagram, ele é um espaço que ele proporciona, que ele oferece, que ele dá mais visibilidade à felicidade, claro. A felicidade é mais premiada, mas isso não quer dizer que nós somos felizes e temos que ser felizes todos os dias. Isso não quer dizer, tá? Então, tá tudo
bem. Os dias e você abrir o seu Instagram e me ver lá sorrindo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você abrir o seu Instagram e ver todo mundo sorrindo e você não estiver tão bem assim, tá tudo bem. Fica tranquilo, tá? Tá tudo bem. O mundo continua rodando, tá tudo em órbita, tá? Fique relaxada. Fique relaxada. E isso também tem a ver com vulnerabilidade. Também. Chegou aí o nosso amigo ilustre, Juba Silveira, o cara que eu tenho uma imensa gratidão e consideração e admiração. Esse cara aí, gente, ele me ensinou a estar em vulnerabilidade. Poxa, ele me... Pai, você vai participar da live? Eu já te aceitei, cara. Eu já te aceitei. Tá? Ó, qualquer coisa quiser participar da live, fique à vontade. Parece que eu recebi uma solicitação tua aí. Não. Tá, beleza. Então tá. Mas como eu tava falando, gente, eu tenho uma eterna gratidão, admiração, respeito, porque esse cara, ele me colocou muito em situações de vulnerabilidade. Tudo que eu vou comentar aqui sobre muita armadilha, muita sacada sobre vulnerabilidade, eu aprendi com esse cara, gente. Então, assim, Juba, minha gratidão a ti, tá? Por tudo, é nóis. Gente, vamos... Cláudia, errado, mano. Não entendi esse teu comentário. Não sei se tu clicou errado, mas tá, tudo certo. Não quero terminar. Ok, voltamos. Vamos lá, vamos falar sobre vulnerabilidade. Esse tema... Ah, tá, clicou errado. Beleza. Fica à vontade aí, mano. Vamos falar sobre vulnerabilidade. Esse tema tão difícil, tão desafiador. E sem mais delongas, não vou ficar me estendendo aqui. E o primeiro passo, gente, não é nem o primeiro passo. O primeiro ponto é a gente saber a importância de se permitir estarmos vulneráveis. Por que, Thiago? Por que é tão importante eu me permitir estar vulnerável? Porque assim, ó, quando eu me permito estar na corda bamba, é aí que eu me sinto vivo, sabe? Quando a gente permite que a vulnerabilidade ganhe espaço, é aí que a gente tem a possibilidade de vivências mais intensas. Eu vou dar um exemplo, tá? Pra gente pensar aqui. Olha só. Vocês estão ligados àquele esporte que eles penduram uma corda de uma árvore a outra? É o slackline. Slackline. Vocês estão ligados naquele esporte? Que eles amarram uma corda, né? De uma árvore a outra e eles ultrapassam aquilo ali se equilibrando, sabe? Agora, eu pergunto a vocês já imaginaram essa cena, né? Eu acredito que vocês já viram esse esporte. Agora eu pergunto a vocês, tem alguém com sono, tipo, a pessoa não dormiu faz 2 dias, tem como alguém com sono atravessar aquela linha, aquela corda bamba? Tem como alguém com sono atravessar? É muito provável que não. Porque aquilo ali é uma ação, é uma atividade que requer atenção. Requer a pessoa estar bem acordada. Sabe? E estar vulnerável é isso. Estar vulnerável é nos manter acordado para a vida. Quando eu estou num ambiente que eu não reconheço, isso é biológico, gente. Isso é biológico. Quando eu estou num ambiente que eu não conheço, meu cérebro vai ficar ligado. O que tem aqui? O que vem de lá? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo atrás de mim? Isso é biológico.
O cérebro, ele sempre presta atenção quando ele está em algo novo. E vulnerabilidade é como se colocasse o cérebro diante de algo novo sempre. Então, por isso que é importante eu, você, nos colocarmos em situações de vulnerabilidade, porque isso nos faz andar na corda bamba da vida. Isso nos deixa acordado, isso nos permite vivermos situações, experiências mais intensas do que aquelas situações que a gente sempre está acostumado a viver, sempre está acostumado a sentir, sempre está acostumado a ver, sempre está acostumado a ouvir, sabe? Então, mas assim, eu sei por que você não anda na corda bamba. Eu sei. Tem um benefício não arriscar. Tem um benefício não se colocar em estado de vulnerabilidade. Tem um benefício não assumir a responsa. Sabe? E qual é o benefício disso, Thiago? De eu não me arriscar? A questão é o seguinte. A questão é que a gente tem medos e a gente tem incertezas. E esse medo, essa incerteza nos gera desconforto aqui dentro. Então, para mim não sentir esse medo, esse desconforto, eu vou seguir no caminho que eu não tenho grandes imprevistos. E mesmo que não seja o melhor, mesmo que eu saiba que eu esteja fugindo, eu vou seguir esse caminho, sabe? Então, o benefício de não arriscar é justamente você não se colocar, nós não nos colocarmos a situações novas, porque pode ter medos novos, pode ter feridas novas, pode ter dores novas. Então a gente prefere ficar com as dores conhecidas do que ganhar mais feridas. Para quê? Se eu já apanhei um monte, se eu já levei um monte, por que eu vou levar mais? Sabe? E aí, se você é inseguro, se você está numa fase de insegurança, de baixa autoestima, como eu já estive, todas aquelas possibilidades, até as mais delirantes, na nossa cabeça se tornam tão reais, né? Sabe? E mesmo que a gente ache que, poxa, é muito louco acontecer isso, essa possibilidade. Mas na nossa cabeça, isso ganha verdade. Sabe? Então, aqui nós temos o benefício de não arriscar. Mas se você não arriscar, você não ganha confiança, você não ganha consciência, você não chega à felicidade. Eu vou te mostrar, eu vou te provar isso hoje aqui, tá? Tem muita coisa ainda pela frente, tá? Então, vamos ver um exemplo. Nossa, esse exemplo, ele é complicado, porque ele é muito real. Quando a gente tá gostando de alguém, aqui tá falando em amar, tá? Mas eu vou deixar mais leve pra gente, tá? Vamos fingir que a gente só gosta da pessoa. E quando a gente tá, quando a gente gosta da pessoa, sabe? E a gente não quer falar, sabe? Por quê? Por que a gente não quer falar? Porque a gente acredita que se eu falo, eu viro refém. Não é isso que as músicas dizem? Não é isso que os pagodes dizem? Não é isso que o Djavan diz? É isso. Mas aí tem uma grande armadilha. Eu vou chegar mais perto, tá? Tem uma grande armadilha que talvez vocês aí já caíram. E eu já caí muitas vezes. E eu vou falar bem baixinho só aqui pra nós, tá? Só aqui pra nós que vamos chegar. A gente pensa que se declarar, não ter o controle dos sentimentos, é eu me tornar escravo dele. É eu me tornar codependente do outro eternamente. Então, com medo dessa verdade, que parece verdade, se eu me declarar, eu vou ser escravo. Não vou ter mais o controle, que a gente já não tinha antes. Mas tudo bem. A gente acredita que a gente tem controle. E essa
é a primeira armadilha que eu trago aqui para você, que a gente cai. Depois tem mais umas outras armadilhas. Mas a primeira armadilha é essa. A gente pensa que se declarar é se tornar escravo. Mas não é isso. Não é isso que acontece. Sabe? Por quê? Porque quando eu me declaro... Assim, falando de uma outra forma, é a mesma coisa que eu tenho algo dentro de mim que eu sei que eu não controlo. Lá no fundinho eu sei que eu não controlo. Mas eu penso que controlo. E aí é como se eu falasse que eu não controlo, aquilo tornasse grande e me escravizasse. Mas não é assim que rola, gente. Não é assim. Essa é uma armadilha que nos impede de estarmos vulneráveis. E sem vulnerabilidade você não cresce. Sem vulnerabilidade não tem autoestima, sem vulnerabilidade não tem autoconfiança, sem vulnerabilidade não tem desenvolvimento. E eu vou dizer por quê. Tá? Eu vou dizer. Mas antes, eu vou falar das dores. Que você já sabe muito bem. Sabe? E que eu já sei, que eu passei muito. Mas assim, as dores de não se jogar, as dores de não se deixar ser vulnerável, é não viver experiências novas. E aí a gente fica, poxa, se eu vivesse aquilo, poxa, se eu me jogasse naquilo, poxa, e se eu tentasse aquilo lá? A gente fica sempre no, poxa, e se eu colocasse esse sentimento para fora? Ai, e se eu colocasse? A gente fica sempre... Essa é a maior dor de uma pessoa que não consegue estar vulnerável a situações. Por que eu não disse? Por que eu não me coloquei? Por que eu não expus? Por quê? Porque agora eu fico com essa sensação de que se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, se eu tivesse agido, eu não ia estar com essa frustração. Mas agora já é tarde demais. Porque esse si vai te atormentar o resto da vida. E aí você decide. Porque assim, ó, tô te colocando a consciência, tô te colocando a luz da consciência. Depois dessa live, você vai escolher o que você vai fazer. Mas você nunca mais vai me esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Ah, o Thiago falou que eu funciono assim, e que essa dor é assim, e que eu fico sempre com esses e si. Depois de hoje, você não tem mais como mentir, tá? Não tem mais. Boa noite, pessoal que tá chegando, tá? Mas assim, Thiago, você não me conhece a minha história. Eu já levei muita paulada, e eu aprendi que eu não devo me expressar. Se você só aprendeu isso, você não aprendeu tudo que tinha que aprender. Você não aprendeu o suficiente. Você precisa continuar levando paulada para aprender mais. Mas, Thiago, tu é masoquista, né? Tu é muito mal. Eu tenho que aprender, eu tenho que levar mais paulada para aprender? Sim. Você tem que levar mais paulada para aprender que... Guarde bem isso no seu coração. Essas feridas, essas pauladas, parte delas é você. Tem responsabilidade, a responsabilidade é sua. E parte dessas feridas é porque você sempre trilha um mesmo caminho. Então você precisa aprender com essas pauladas para você melhorar e estar vulnerável em situações melhores, em situações que te tragam crescimento e não só paulada. Entende? Então, essa desculpinha aí de Thiago, já sofri demais, não quero sofrer mais, essa desculpinha não cabe. Você tem que levar mais, aprender a errar consciente. Você lembra que eu falei na live passada? Erre e erre consciente. Errando e prestando atenção. Poxa, errei. Agora, errei depois, errei amanhã. Agora eu vou fazer uma análise dos meus erros, né? Vou ver qual é o caminho que eu persegui, né, que eu trilhei, e aí vou mudar de direção, sabe? Então, continue levando paulada até você aprender que
O que te leva a essas pauladas? Para você mudar de rota, sabe? Deixa eu ler a pergunta aqui do Juba. A falta de vulnerabilidade pode nos manter em uma relação satisfatória? Poxa! Essa pergunta até me emocionei agora. Sim, sim, com muita certeza. E eu não digo nem na falta de vulnerabilidade. Eu falo na dificuldade da pessoa de se colocar em estado de vulnerabilidade. A pessoa que tem dificuldade em se colocar nesse estado, ela pode se manter em uma relação insatisfatória. Por quê, Thiago? Por quê? A relação insatisfatória já é o chãozinho dela. Ela já tem. Sabe? E aí ela olha para fora. Ai, será que lá fora eu vou encontrar alguém? Não sei. Mas aqui eu já tenho garantido. Sabe? Então, a dificuldade da pessoa em se colocar em vulnerabilidade pode manter a pessoa numa relação insatisfatória, sim, com toda certeza. E eu digo mais, tá? Eu digo mais. A dificuldade minha, a dificuldade sua de se colocar em estado de vulnerabilidade, ela nos dificulta a aprofundar a relação. Porque mais para frente, no segundo ano de relacionamento, no terceiro ano, no quarto, no quinto, eu precisamos ter conversas mais difíceis. Conversas mais dolorosas. Conversas que eu preciso contar o que eu sinto. E às vezes o que eu sinto machuca o outro. Às vezes o que eu sinto é me colocar em estado de vulnerabilidade. Então, é difícil. É difícil. Então, não se permitir estar em estado de vulnerabilidade dificulta, tanto no sentido de a gente se manter em uma relação não saudável ou insatisfatória, talvez seja saudável, mas não é insatisfatório para a pessoa, né? E nos impede também de nos aprofundarmos nessa relação. E tudo isso por conta do medo de não se colocar, de não se permitir, sabe? Agora, enquanto eu tomo água aqui, pense em quantas vezes, em quantas situações, pense em quantas situações você já se absteu, você já fugiu por conta desse medo de estar vulnerável. Pense. Hoje, não precisa ir muito longe. Hoje, pense hoje. Quantas situações a gente evita, né? Muitas. Eu falo aqui sobre relacionamentos, mas diante da vida, cara, trabalho, nas relações, vou falar com o meu chefe, quero isso, na hora, sabe? Então, muitas vezes, indo um pouquinho para a área profissional, muitas vezes a gente nem consegue se colocar diante do chefe, a gente evita, a gente foge, sabe? Então, a gente necessita se colocar em estado de vulnerabilidade. Sem estado de vulnerabilidade, não tem crescimento, sabe? E é o estado de vulnerabilidade que constrói o terreno para o amor, para a alegria e para muitos outros sentimentos nascerem, sabe? Quando eu me coloco em estado de vulnerabilidade, é a mesma coisa do que eu estar num estado de presença no aqui e agora. Porque como eu estou vulnerável e o cérebro tem que ficar ligado, isso me traz atenção para o momento, para o aqui e para o agora. Então, isso aumenta o nível de atenção e logo aumenta o nível de intensidade com que a gente vive. E aí, percebendo mais atenção na vida, a gente tem mais chance de perceber o significado daquela vivência. E aí a gente olha e diz, poxa, tá brotando o amor aqui.
Poxa, eu estou feliz de estar fazendo isso. Poxa, eu estou grato de estar aqui nesse momento simples, sabe? Então, sem vulnerabilidade, a gente não consegue ter contato com essas vivências mais intensas, sabe? Dar chance à vulnerabilidade é permitir com que a vida ganhe mais vida. Não esqueça disso. Eu espero que você esteja com um caderno aí anotando, né? Mas assim, vamos fazer as pazes com a vulnerabilidade? Vamos lá, vamos lá, vamos. Porque assim, eu já falei das dores, né? E as dores a gente sabe muito bem, eu já falei da importância, estou falando aqui. Mas, tá, vamos fazer as pazes, né? A ideia da live é eu trazer conteúdo para consciência, mas conteúdo prático também, para você, poxa, é isso aqui, é esse o caminho, vamos lá, né? É dar uma direção. Então, esse conceito você, particularmente, muito, não é particularmente, mas tem muitas chances de você nunca ter ouvido esse conceito. Então, preste atenção. Olha só. Você sabia que a gente tem uma caderneta de afeto? A gente decide interiormente o quanto de amor que a gente consegue dar ao outro. Ou o quanto de amor que a gente decide. Ou o quanto de amor que a gente acredita ser o certo. Eu vou guarde o que é certo aqui, que eu vou falar isso depois, tá? Mas agora a gente vai por aqui, na caderneta, nesse conceito. A gente decide internamente o quanto que a gente vai dar para a família, o quanto que a gente vai dar para os pais, o quanto que a gente vai dar de amor para a esposa, né? E a gente meio que anota, não é algo literal, não é algo físico, mas é algo que existe. É algo que existe. Se você parar para perceber na sua vida, você vai ver que você consegue se entregar até certas pessoas. Essa é a caderneta dos afetos. E você já preencheu no seu desenvolvimento. Você continua preenchendo. Essa pessoa, ela merece isso de afeto. Essa pessoa, ela merece isso. Essa pessoa, ela merece isso. Essa quantidade de afeto. E aí, eu vou te dar a primeira chave, o primeiro princípio, para você começar a trilhar esse caminho da vulnerabilidade. Preste bem atenção. Primeira chave, primeiro princípio, para você caminhar, começar a trilhar nesse caminho da vulnerabilidade, é você reconhecer que... Vou falar baixinho, tá? É você reconhecer que você gosta mais do outro do que você imaginava. É louco isso, né? Quando isso caiu em mim e eu absorvi isso, foi uma pancada, assim, ó. Reconhecer que a gente gosta mais do outro do que a gente se programou. Isso é difícil, né? Pelo menos para mim é difícil. Eu não sei se para vocês é fácil. Eu acredito que seja difícil também, porque senão você não estaria aqui me ouvindo falar sobre vulnerabilidade, sabe? Mas assim, Thiago, isso é bom ou é ruim? Eu reconhecer que eu gosto mais do outro do que eu estava programado, do que eu tinha me planejado. Depende. Depende do ângulo que você olha. Se você olha com o óculos da insegurança, gostar mais do outro vai ser um problema. Porque você vai se... É a armadilha que eu falei lá no início. Você vai se ver refém da pessoa. Agora, se você coloca o Ray-Ban, eu vou até pegar aqui o Ray-Ban, tá? Eu vou pegar o Ray-Ban que eu tenho aqui. Se você coloca o Ray-Ban... Não, mas aí fica um problema porque eu não consigo ver vocês. Mas tá, deixa eu falar isso com o Ray-Ban. Aqui. Se você coloca o Ray-Ban da autoconfiança, sabe o que vai acontecer? Sabe o que realmente vai significar você se perceber como gostando mais do que você planejou? Vou tirar. Isso vai significar um problema a menos
Porque aí você não vai se preocupar com a caderneta dos afetos. Você não vai procurar mais controlar o incontrolável. Você não vai mais gastar energia com isso. Sabe? Então, por isso que é extremamente importante você começar a trilhar esse caminho. É necessário, é fundamental. Para você ter uma vida com significado. Para você ter uma vida com fluidez. A questão não é nem o equilíbrio, tá? Porque se a gente for ver o conceito de equilíbrio, é duas forças puxando, ó, eu vou fechar aqui. O conceito de equilíbrio é isso. É duas forças opostas puxando um objeto. E aí o objeto se mantém no mesmo lugar, porque as duas forças são iguais. Esse é o conceito de equilíbrio. E não é nem, eu não quero que você se mantenha em equilíbrio, inerte. Eu quero que você se mantenha fluido, funcionando, caminhando, se experimentando, errando, aprendendo, se desenvolvendo. Sabe? Que ó, a vida é isso e a gente precisa viver isso, viver essa fluidez. Sabe? Colocar esse óculos da autoconfiança para a gente conseguir se colocar em estado de vulnerabilidade e a gente conseguir viver isso. Viver isso. Eu iniciei um curso, eu até nem sei muito bem, mas isso eu gravei, tá? Eu tô na segunda aula, é Quantum Bang. Quantum Bang. É o estudo sobre as emoções e tal. E aí o cara falava assim, ó. Eu achei isso muito interessante, por isso que eu gravei. Ele tava falando sobre emoções, e ele tava falando que a tradução em inglês é emoticon. E ele fala que emoções é energia em movimento. E de energia, emoticon de movimento. É energia em movimento. Então, quando eu sinto uma emoção, eu sinto uma raiva, essa energia, ela deve vir, deve passar por mim, eu devo senti-la, e ela deve ir embora. Essa é a intenção das emoções. Esse é o objetivo das emoções. Agora, quando a gente sente e não faz nada, tranca. A gente fica rígido. A gente fica pesado. A gente fica sem malemolência. Sabe? Então, é extremamente importante, gente, se a gente quiser caminhar no caminho da vulnerabilidade, a gente precisa largar a caderneta dos afetos e amar cada um segundo a forma com que a gente consegue, com que a gente está tendo contato. O Juba disse, a inércia provoca desequilíbrio. A inércia provoca desequilíbrio? Será, Juba? Coloque seu ponto de vista, por favor. Porque eu não vejo dessa forma. Se eu fico parado, daí eu tenho que ver se eu entendi direito o que tu quis dizer, né? Porque eu penso em inércia com parado, né? Eu sou parado. Se eu fico parado, não tem nenhuma energia atuando sobre mim, eu vou continuar parado, né? A lei da física, né? Aí eu já não sei, tu deve saber melhor do que eu. Aquele princípio do Einstein, né? Uma matéria continua parada até que haja uma outra força externa para que se movimente. Mas estou aberto a ouvir teu ponto de vista, tá, Juba? É nóis. Então, gente, primeiro caminho para a vulnerabilidade é largar a caderneta dos afetos, entender que a gente ama, que a gente gosta mais do que a gente se planejou. E reconhecer isso. Reconhecer e aí a gente já vai para o segundo princípio, que é não tentar controlar a realidade. Pô, gostei mais dessa pessoa, gosto dessa pessoa, gosto desse amigo, gosto dessa amiga, gosto da minha esposa, gosto mais dessas pessoas do que eu tinha me programado. Tá tudo bem, não vou tentar controlar a realidade, porque uma visão de apego é eu reconhecer isso e tentar manter o controle, tentar manter perto, tentar. Sempre aquele medo de perder, sabe? E aí isso gera apego, isso gera controle e isso abafa as relações. Agora, quando eu reconheço
e não tento controlar, eu estou caminhando para eu conseguir estar em estado de vulnerabilidade. E aí o segundo princípio, em direção ao caminho da vulnerabilidade, é construir e viver momentos bons ao lado de quem ama, sem tentar controlar a realidade. Eu vou repetir, tá? Segundo princípio, em direção ao caminho da vulnerabilidade. Construir e viver momentos bons ao lado de quem ama, sem tentar controlar a realidade. Captaram? Alguma pergunta, gente? Porque eu tô me direcionando para o final da live. E assim, ó, esse terceiro princípio, ele é poderosíssimo, ele é muito profundo, tá? Então, se você quiser fazer perguntas, críticas, comentários, fique à vontade. Estou me sentindo muito à vontade hoje. Nem sempre eu sinto tanta tranquilidade quanto eu tenho hoje, sabe? Talvez é porque a gente se aproxima mais do propósito, a gente vai se aproximando mais do propósito, a gente vai se aproximando mais do que a gente quer falar, da nossa voz que a gente quer transmitir às pessoas, e aí a gente isso traz relaxamento. Mas, olha só, esse benefício maravilhoso que eu estou falando aqui para vocês agora, eu só estou conseguindo alcançar esse benefício de chegar à minha essência, de chegar à minha tranquilidade, de dar voz à minha voz de verdade, porque eu me expus, eu me coloquei em estado de vulnerabilidade. Muito, muito. Deixa eu ler o ponto de vista do Juba. A vida é muito dinâmica. As relações mais ainda, com certeza. Ao assumirmos uma relação, quase que devemos anular a inércia dentro do relacionamento. Concorda? A inércia representa o medo de nós colocarmos em vulnerabilidade. Tá. Concordo. E concordo principalmente com esse final de frase. A inércia representa o medo de nos colocarmos em estado de vulnerabilidade. Eu vou até tirar um print disso aqui, Juba, que eu vou me utilizar para continuar a minha construção da minha teoria sobre vulnerabilidade e autoconfiança. Muito obrigado, Juba, pela ajuda, pela complementação do conteúdo. Então, gente, alguém tem mais algum ponto? Nada? Então eu vou para esse terceiro princípio, que ele é extremamente poderoso, ele é extremamente profundo. Gente, eu considero esse princípio assim, ó, uma verdadeira represa. Uma verdadeira represa, sabe? Uma represa está segurando aquela água toda. Represa gigante segurando aquela água toda. E quando a represa cai, vem tudo, sabe? Desce tudo. E a água toma o espaço, todos os espaços possíveis, porque a água, ninguém tem controle sobre ela, sabe? Esse terceiro princípio eu considero essa grande represa, sabe? Que eu absorvi isso faz muito pouco tempo também, e também mexeu muito comigo. Sabe qual é a grande represa que nos impede de viver uma vulnerabilidade, de crescermos como ser humano? A grande represa não é nem uma afirmação, tá, gente? A grande represa da vulnerabilidade é uma pergunta. Preste muita atenção nessa pergunta. Vale a pena sentir tudo? Essa pergunta, ela está aí dentro de você. Você reconhecendo ou não? Essa pergunta, ela está dentro de todos nós. Todos nós que em outros tempos eu estou me permitindo estar vulnerável muito mais do que antes, mas preciso me colocar em estágios superiores, estou em crescimento, e essa pergunta ainda tem dentro de mim, mas em você também tem.
Vale a pena sentir tudo? Se você não tem consciência disso, preste atenção que essa pergunta, ela te direciona. Ela te direciona, tá? Vale a pena sentir tudo? E esse princípio é o seguinte: a gente já sentiu tanta dor, tem a ver com aquela armadilha que eu falei lá no início, que a gente cai. A gente já sentiu tanta dor, a gente já apanhou tanto, a gente já doeu tanto, porque a vida dói, que essa pergunta, ela entra na gente. Ela entra na gente e se instala. Vale a pena sentir aquilo que eu não quero sentir? Vale a pena eu tentar reviver aquela experiência? Vale a pena eu me expor novamente e correr o risco de sentir aquilo que eu senti? Sabe? Essa pergunta, perguntas como essas, são a grande represa que nos impedem de sentir, de viver uma vida com significado. Vale a pena sentir tudo? Vale a pena? É difícil, né? É difícil. Mas assim, eu vou dizer para vocês, vale. Vale. Com todo risco, com todo perigo, com tudo que pode acontecer de ruim, gente, vale. Porque a cura, ela é visceral e ela é complexa. E ela só vem por meio do sentir. Ela não vem por... vou ver esse videozinho aqui. E vai... Não, a cura, ela vem por meio do sentir. Tem que sentir tudo. Tudo que a gente conseguir, claro. Né? A Mila fez uma pergunta. No caso, como faz para evitar essas dores, tanto sentimental, tanto física? Na real, evitar, a gente já está evitando sempre. O ideal é sentir elas. E como que eu faço para sentir essas dores? A Mila perguntou. Trazendo consciência para o nosso dia a dia. Porque assim, gente, ó, pense num cone. Pense no cone. Aqui, ó. Pense no cone. Aqui em cima é tudo que a gente sente. E aqui embaixo, na parte pequena, é a parte que a gente pensa e que a gente consegue falar o que a gente sentiu. Então, a gente sente muito mais do que a gente pensa. Então, o caminho para a gente começar a sentir essas dores é tendo consciência das coisas simples. Desde as coisas simples. Olhei essa imagem aqui atrás de mim, na minha frente, melhor dizendo, tem um coração, gente. Tem um quadro e tem um coração esculpido, que um colega meu esculpiu. E aí está escrito embaixo, pessoas são presentes. Quando eu olho para esse quadro de madeira, esculpido um coração, escrito pessoas são presentes, eu sinto algo. E muitas vezes eu não consigo dar voz a isso que eu senti. Sabe? Então, o caminho para a gente conseguir sentir aquelas dores maiores que a gente tem medo de sentir é começando sentindo as pequenas coisas. As pequenas coisas do dia a dia. Começo a sentir como o quadro me afeta, depois eu começo a sentir como a outra pessoa falou, aquilo que ela falou, se ela me machucou, se ela me deixou triste, se ela me deixou com raiva. E aí, aos poucos, a gente vai resgatando o nosso sentir e a gente vai tendo contato com as dores maiores, aquelas dores que a gente não quer olhar. Mas aí, como a gente já está se habilitando, a gente já está... Olha, a Mila fez uma pergunta muito interessante. Vale a pena sentir? Vale, Mila. Vale. Por mais dolorosa que seja, vale.
Vale sentir tudo. Tudo que a gente conseguir sentir, vale a pena. Dói, dói. Mas depois, a gente é liberto. A gente é liberto para viver, para identificar o medo. Porque assim, ó, essas feridas, elas ganham espaço e elas nos dominam muitas vezes, né, nos levando por outros caminhos, por consegue identificá-las. E quando a gente sente, eu consigo identificar o monstro que me atormenta. E aí, quando eu identifico o monstro que me atormenta, esse monstro ele perde o domínio sobre mim. Ele não tem tanta força quanto antes, porque agora eu senti ele. Eu vi de onde que ele veio, eu vi como ele veio, eu vi como ele me afeta, eu vi como ele me faz agir, sabe? E aí, quando eu começo a ver como aquele monstro me assusta, eu começo a ver que não é tão assustador assim, sabe? Eu começo a ver que eu posso fazer coisas para lidar com isso. E aí eu tô falando aqui, gente, eu tô falando aqui, isso pode parecer fácil, mas não é fácil, tá? É possível, não é fácil. E assim, muitas vezes a gente não consegue sentir tudo sozinho. E aí tem o papel da psicoterapia, né? Que é fundamental. Se vocês já me conhecem, um tempo atrás, em dezembro, eu fiz um vídeo falando sobre a minha insegurança, sobre a minha baixa autoestima. E eu tive que voltar para a psicoterapia. Quando veio isso tudo, opa, não tá dando. Não tá dando, sabe? E aí eu tive que voltar. Então, algumas coisas a gente consegue sentir sozinho e a gente consegue lidar, outras coisas a gente tem que sentir acompanhado. E aí, vamos lá, vamos conversar com o psicólogo e vamos sentir junto, né? Para me ter alguém para me auxiliar. E aí eu vou falar sobre outra dor, que não tem como eu não falar disso. A dificuldade de se manter no processo psicoterapêutico. Ter dinheiro para manter é muito difícil. E aí o que eu te oriento? Eu oriento você a procurar as universidades. As universidades oferecem psicoterapia gratuita, tá? Ou então profissionais que ofereçam psicoterapia num serviço a preço social. Pergunta. Ah, você oferece psicoterapia a preço social? A pessoa vai dizer. Preço social é um preço bem abaixo do cotidiano que a gente disponibiliza para pessoas que não têm dificuldade para pagar, tá? Então, se você não conseguir sentir tudo sozinha, Miriam, procure ajuda, tá? Procure ajuda porque é extremamente fundamental. O Juba fez um comentário. Sentir traz sentido. Olha só. Vou tirar outro print, Juba. Sentir traz sentido. Curto, direto e autoexplicativo. Quando eu sinto, a vivência ganha sentido. Para mim, para você, para todos nós. Então, precisamos sentir mais, porque a gente sente um monte e quando chega aqui, ó, na racionalização, a gente não traz a metade do que a gente sentiu, sabe? Então a gente precisa sentir mais. Porque a gente sente muito mais do que a gente pensa. Guarda isso, tá? Qual a diferença entre sentir dor física e dor sentimental? Qual a diferença? Não tem diferença, né? A dor é a mesma. É dor. A rejeição, o sentimento de rejeição, segundo a ciência, ele atua diretamente no cérebro, trazendo a ideia de que como se eu tivesse machucado um braço, sabe? Então, um sentimento, ele afeta tanto
o sentir, né, quanto o corpo. Então, não tem diferença entre a dor emocional e a dor física. Todo sofrimento, toda vivência ruim, ela traz dor, tanto emocional quanto física, sabe? Se você vivenciar uma situação muito ruim, o seu corpo vai vivenciar o que você vivenciou naquele dia. E aí, aquela sensação, ela vai vir de volta. Então, assim, todo sofrimento, ele deixa marca tanto no corpo quanto no emocional. Agora, eu acho que eu deixei a coisa mais clara. Então, por isso que não tem diferença. A gente tem que lidar com as dores do corpo e com as dores da mente, do sentimento, sabe? Não tem muita diferença. O sofrimento, ele afeta o corpo e a mente. O corpo e os sentimentos, tá? Então, não tem diferença. A questão é que os dois campos, eles são afetados. E muitas vezes a gente costuma falar corpo e mente, né? Corpo físico e emoção. Não tem diferença, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. A emoção afeta no corpo e o corpo afeta na emoção e vice-versa. Eu ia contar um estudo, mas eu quero abrir para perguntas, quero continuar deixando assim a conversa. Eu não vou falar desse estudo. Porque ainda tem exercício ainda. Tá? E já é 8h52, eu não sei se 9 horas eu vou ser cortado. Tá? Então, não, vou falar o estudo. Eu vou falar o estudo porque é importante a gente ver como corpo e mente são uma coisa só e um influencia no outro. Um estudo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Sean Achor. O Sean Achor. O autor, ele diz assim, que foi feito. Pegaram um grupo de pessoas idosas, vamos dizer, pessoas com mais de 50 anos, e colocaram numa mansão separados do mundo, assim, uma mansão num lugar deserto, assim, e eles equiparam aquela mansão tudo com coisas, com objetos, com vivências, com experiências dos anos 50. Então, durante o tempo que esse grupo de idosos permaneceu nessa mansão, eles vivenciaram como se estivessem nos anos 50. O jornal era dos anos 50. A TV, o programa da TV era... Eu nem sei se tinha programa de TV naquele tempo, mas enfim. Toda a vivência da casa fazia lembrar os anos 50. E aí as pessoas vivenciaram, esses idosos vivenciaram alguns dias nessa casa. E aí foi feita uma bateria de exames antes de eles entrarem na casa e depois de eles entrarem na casa. E aí, essa vivência que eles foram expostos fez com que eles se sentissem melhor. Biologicamente. Por quê? Porque viver nos anos 50 trouxe muitas lembranças boas. E aí, quando eles foram relembrando essas vivências boas, eles foram sentindo coisas boas e esse sentimento foi atuando diretamente no corpo. Então, quando eles voltaram dessa vivência, fizeram a mesma bateria de exames e aí tinham melhorado o colesterol, tinha melhorado o coração e uma série de outros elementos do corpo biológico. Então, isso é para provar de que corpo e mente é uma coisa só. Poxa, o Roberval, meu colega de pós, prazerzão. Tô aqui, mano, tá? Gestalt terapeuta dos bons, hein? Gestalt terapeuta dos bons. Então, gente, corpo e mente não tem... É tudo uma coisa só. A gente costuma separar, mas é a mesma coisa. Então, diferença de dor física para dor emocional são dores, sabe? E as vivências ruins afetam tanto uma quanto a outra, tá? Vamos para o exercício, gente. Vamos para o exercício. Né? Estamos falando sobre vulnerabilidade, paraná.
né? Já falamos sobre como fazer as pazes com a vulnerabilidade. Falamos sobre os 3 princípios poderosíssimos. Se eu fosse você, eu voltaria lá para ver depois, tá? E agora vamos falar sobre exercício. A gente está fazendo, da metade da live para cá, a gente já está fazendo as pazes, né? A gente já está no caminho de fazer as pazes com a vulnerabilidade. Então, esse exercício é muito simples. Você pode fazer aí na sua casa. Você só precisa de uma caneta e um papel. Só isso. Só isso. Só isso. Tá? Se você quiser pegar uma caneta e papel, eu vou dar um tempo para você. Esse exercício é extremamente valioso para você fazer as pazes com a vulnerabilidade e você conseguir uma vida com mais significado, um relacionamento com mais significado. Tá? Todos prontos? Todos prontos? Vou começar a ditar o exercício, tá? Ele é simples. Ele é simples, ele é rápido. Só que não é fácil de fazer. O início ele é até fácil, mas depois fica difícil. Um pouco mais difícil. Mas o que seria de um mundo sem dificuldade, né? O que seria de nós sem dificuldade? Então, a primeira parte do exercício, ela é pilada, gente. Ela é pilada, ela é muito fácil. Liste aí os seus erros. Não necessariamente os seus erros, mas liste as suas falhas. Aquilo que você não é bom. Liste aí. Isso é fácil, né? Isso é fácil. A gente identifica as falhas muito fácil. É muito rápido. Ah! Qual é a minha falha? Nossa, minha falha já risco, já escrevo várias, né? Então, escreva aí. Escreva aí. Vou dar esse tempo para você. Apesar de não precisar dar muito tempo, porque as falhas a gente identifica rápido, mas escreva aí as falhas, as suas falhas, os seus erros, as suas características que você não gosta, que você tem e não queria ter. Aquilo que faz você pensar que você é uma pessoa não suficiente, uma pessoa não digna. Tá? Coloque aí. Já colocou essas falhas? Coloque aí. Tá? Coloque aí. Agora, eu quero... Aí eu vou dar o segundo e o terceiro passo e você vai digerindo, vai aplicando aí na sua casa. Tá? O segundo passo é você separar esses erros, separar essas características daquilo que você pode mudar e daquilo que pode mudar. Poxa, isso aqui eu não consigo mudar, faz parte de mim. Isso aqui é muito eu, assim. Mas isso aqui dá para mudar. Essa é a segunda parte. Anote suas falhas, suas características ruins. Segunda parte, separe as falhas que você consegue mudar e as falhas que você não consegue mudar. E a terceira etapa desse exercício é a seguinte. Isso aqui que você não pode mudar, esquece. Esquece não. Eu me enganei de lado. Me enganei de polo. Não, na verdade, a gente tem como fazer ações com as duas. Aqui, esse campo aqui, que você vê as suas falhas e que você vê pontos que você pode mudar, veja o que você pode fazer para alterá-las. Trabalho, tarefinha para você. Tá? Agora essa é uma parte mais difícil do exercício. Essa é a parte mais difícil do exercício. Essa daqui. Você pegue as suas falhas que você não se vê capaz de mudar, falhas que são suas, falhas que fazem parte de você. Você pegue essas falhas e anote o que impede você de aceitar essas falhas. Anote. Falha número 1. E aí, tem 3 divisórias, né?
3 divisórias. Primeiro você anote as suas falhas, depois você separe-as daquilo que são alteráveis e daquilo que não são alteráveis. E aí a terceira parte é você pegar cada uma dessas falhas suas não alteráveis, escreva uma e coloque. Por que que eu não consigo aceitar essa falha? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Faça isso com cada uma das suas falhas que você não consegue mudar. Você precisa se aceitar. Você precisa ver as suas limitações. Você precisa encará-las, as suas limitações. Sem encarar a emoção, ou melhor, sem encarar a limitação, não tem como você fazer as pazes com a vulnerabilidade. Tá claro, gente? Tá claro. Eu não ia passar, mas eu vou passar esse exercício. Do Nathanael Branden. Passar mais esse exercício. Além dessa prática, eu vou passar mais esse exercício. A prática do Nathanael Branden, que inclusive deu muito efeito positivo para mim, é a seguinte: é praticar na frente do espelho, se olhando e se percebendo e dizendo assim, ó, independente das minhas imperfeições, é difícil, né? Eu aceito-me sem restrições. Esse exercício foi uma chave poderosíssima na construção da minha autoestima. Para mim aceitar e fazer as pazes com a minha vulnerabilidade. Tá? Então tem mais esse exercício para você. O que seria essas limitações? Boa pergunta. Boa pergunta, Mila. Muito boa. O que seria essas limitações? Limitações é tudo aquilo que eu não consigo fazer e por conta de uma dificuldade minha. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo, por algum medo. Limitação minha. Vamos lá. Vamos dar uma limitação para mim. Para mim, se eu dar um exemplo aí, pode colocar, tá? Pode colocar para ajudar a todos nós a nos entendermos. Uma limitação que eu tenho. Vamos colocar na corrida. Eu tenho uma limitação. Eu não consigo correr 5 quilômetros em 15 minutos. É muito pouco tempo. Essa é uma limitação. O tempo me limita de fazer esse percurso todo, porque eu não tenho preparo para isso. Então, limitações é tudo aquilo que te impede de ser melhor. Tudo aquilo que te impede de lidar melhor com as emoções. Então, se você não consegue identificar as emoções, essa é uma limitação sua. Se você não consegue falar algo que você quer falar, essa é uma limitação sua. Então, olhe para essas limitações e veja, isso eu posso mudar? Posso, então eu vou tentar mudar. Isso eu não consigo tentar mudar, não consigo mudar, melhor dizendo, então isso aqui eu vou aceitar. E aí o terceiro passo eu vou ver por que eu não aceito essa minha dificuldade. Se eu não consigo correr 5 km em 15 minutos, por que eu não aceito isso? Por que eu não aceito? Porque eu queria correr? Porque eu tinha que correr 5 km? Muitas vezes a gente não consegue aceitar a nossa limitação porque a gente acha que a gente deveria estar conseguindo aquilo. Mas a gente não tem que estar conseguindo fazer nada. A gente tem o nosso próprio controle, nosso próprio fôlego para lidar com a vida. Então,
a exigência, ela nos impede muito. Ela nos faz, ela nos faz pensar que a gente tem que ser de um modo, e aí a gente nunca consegue viver esse modo porque a gente está sendo exigente. Então, essa exigência, ela pode ser uma limitação, porque ela nos impede de ir para frente. Então, como é que eu vou lidar com essa exigência? Tá? Então, isso é uma limitação. Então, eu não sei se eu fui claro sobre isso. Eu até vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu tirei o print aqui, vou fazer uma live sobre isso. Vou encontrar mais exemplos para esclarecer cada vez mais esse caminho. Para a gente entender, ó, é isso. Obrigado, Mila. Obrigado pela pergunta, tá? Me ajudou demais. Então, gente, já são 9h06. Estou cansado. Sinto os meus ombros tensos agora, tá? Então é hora de parar. É hora de descansar, tá? Então, gente, muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais lives. Eu vou anunciando nos stories, nos feeds, né? Que eu posto todo dia, tá? E boa noite a todos. Boa noite a todos, tá? Foi um prazer. Muito obrigado pela interação. E é nóis. Boa noite. Beijo.